Eu ouvi a mensagem de voz que ele enviou por engano e descobri que o homem que eu amava me considerava patética demais para viver. Estou sentado na delegacia da mulher, observando ela dar seu depoimento. Carla, minha irmã, está destruída. Mas há algo diferente em seus olhos hoje. Uma força que não via há meses. Ele dizia que eu era sortuda por tê-lo. Ela conta à delegada. Que nenhum homem me amaria como ele. Aperto os punhos. Quero socar a parede, gritar, fazer alguma coisa, mas não posso. Hoje é o dia de Carla falar, e eu só posso escutar. Quando foi que percebeu que precisava denunciá-lo? Pergunta a delegada. Carla pega o celular com mãos que ainda tremem ligeiramente. Quando recebi esta mensagem por engano. Ela reproduz o áudio. A voz de Bruno, o homem que quase se tornou meu cunhado, ecoa pela sala. Mana, você não imagina como ela ficou patética. Chora por qualquer coisa, implora por atenção. É nojento. Sinceramente, estou pensando em terminar tudo. Ela nem serve mais para se divertir. O silêncio que segue é pesado como chumbo. A delegada olha para Carla com uma mistura de compaixão e raiva profissional. E o que a senhora fez depois de ouvir isso? Carla sorri. É um sorriso frio, calculado. Um sorriso que eu nunca tinha visto no rosto da minha irmã doce e gentil. Eu comecei a planejar. 2 horas depois, saímos da delegacia. O boletim de ocorrência foi registrado, mas isso é apenas o começo. Carla, eu digo enquanto caminhamos até o carro. Por que nunca me contou sobre tudo isso? Ela para no meio da calçada e me olha. Porque você não teria acreditado. Ninguém acreditaria. Bruno era perfeito demais, não era? Era verdade. Bruno Mendes, advogado bem-sucedido, charmoso, educado. O tipo de homem que qualquer família adoraria ter como genro. Além disso, Carla continua. Eu precisava fazer isso sozinha. Precisava provar que não era a mulher fraca que ele dizia que eu era. E conseguiu? Consegui muito mais que isso, mano. Consegui destruí-lo completamente. Enquanto dirigimos para casa, Carla me conta tudo. Como tudo começou, como ela perdeu a si mesma e como uma simples mensagem de voz mudou tudo. Mas principalmente, ela me conta sobre a vingança mais meticulosa que já presenciei. E tudo começou 6 meses atrás, quando ela ainda acreditava em contos de fadas. Era como um sonho. Carla me diz, enquanto tomamos café na cozinha da casa onde crescemos. Lembra quando ele apareceu na festa da firma? Lembro perfeitamente. Bruno chegou como uma rajada de vento, todo sorrisos e charme, conquistando não só Carla, mas toda a nossa família em uma noite. Ele era tudo o que eu sempre sonhei em um homem. Inteligente, bem-sucedido, bonito, e por algum milagre, ele estava interessado em mim. Você sempre foi incrível, Carla. Não era milagre nenhum. Eu não me via assim. E Bruno sabia disso desde o primeiro dia. Ela mexe o açúcar no café com movimentos lentos, perdida na memória. 2 semanas depois do primeiro encontro, ele sugeriu que nos mudássemos juntos. Dizia que não conseguia ficar longe de mim, que éramos almas gêmeas. E você topou. Claro que topei. Estava apaixonada, me sentindo especial. Pela primeira vez na vida, alguém me queria tanto assim. Carla para de mexer o café e me olha diretamente. Você sabe qual foi o primeiro sinal de alarme? Qual? No dia da mudança, ele olhou para os meus livros e disse: Carla, amor, você não acha que esses livros fazem o ambiente muito pesado? Não era uma pergunta. Era uma sugestão disfarçada. E você guardou os livros. Guardei os livros. Depois foram as plantas. Você não tem tempo para cuidar direito mesmo. Depois as roupas. Esse estilo não combina com você. Depois os amigos. Eles não entendem o que temos. Sinto um aperto no peito
Como não percebi o que estava acontecendo? Mas tudo era feito com tanto amor. Carla continua. Ele dizia que queria o melhor para mim, que sabia do que eu precisava. E eu acreditava. Quando ele pediu você em casamento? 3 meses depois. Foi lindo, romântico, público, no restaurante mais caro da cidade, com anel de diamante, joelhos no chão, todo mundo aplaudindo. Ela mostra a marca ainda visível no dedo, onde o anel ficava. Naquela noite, eu me senti a mulher mais sortuda do mundo. Mas no dia seguinte, quando acordamos juntos como noivos, ele olhou para mim e disse: "Agora, você é realmente minha." O jeito que ele falou não era romântico, era possessivo. Carla se levanta e vai até a janela. Mas eu ignorei. Ignorei todos os sinais porque estava tão desesperada para ser amada que confundi controle com cuidado. Carla, foi minha culpa também, mano. Deixei acontecer. Entreguei minha vida para ele porque achei que era isso que o amor significava. Não foi sua culpa. Talvez não, mas foi minha escolha continuar. Dia após dia, escolha após escolha, eu fui desaparecendo. Ela volta para a mesa, mas não senta. Quer saber o pior? Durante muito tempo, eu era grata. Grata por ele me salvar da minha vida medíocre. E quando começou a ficar violento, o rosto de Carla endurece. Ah, irmão, isso é história para o próximo café. A primeira vez que ele me bateu, eu nem percebi que era violência. Carla diz, servindo mais café. Engulo em seco. Esta parte da história ainda é difícil de ouvir. Foi durante uma discussão sobre o casamento. Eu queria convidar a prima Lívia, lembra dela? A artista. Lembro. Bruno disse que ela não combinava com o nível da nossa festa. Eu insisti. Disse que era minha família e que ela viria. Carla toca o lado esquerdo do rosto, inconscientemente. Ele me deu um tapa, não forte, mas firme, e depois me olhou com tanto nojo que eu me senti suja. Carla. Mas sabe o que foi pior? Ele não se desculpou. Em vez disso, disse: "Viu só? É isso que acontece quando você me desrespeita. Como se a culpa fosse minha." Ela senta novamente, mas suas mãos não param de tremer. E eu acreditei. Pensei: nossa, realmente o desrespeitei. Que namorada terrível eu sou. Depois disso ficou pior? Muito pior. Uma vez que ele percebeu que eu não ia reagir, as coisas escalaram rapidamente. Carla me conta sobre os meses que seguiram, as críticas constantes sobre sua aparência, seu trabalho, sua família, os empurrões que não eram por maldade, os gritos que eram apenas desabafo de estresse. Ele me convenceu de que eu estava louca, que ninguém mais me aguentaria, que eu deveria ser grata por ele me amar apesar dos meus defeitos. E você isolou-se de todo mundo. Completamente. Parei de sair com amigas. Elas só falam mal de mim, ele dizia. Parei de visitar vocês. Sua família me odeia. Parei de trabalhar. Você está muito estressada. Precisa cuidar de si. Por que não pediu ajuda? Carla ri, mas não há humor algum no som. Pedir ajuda para quê? Eu estava noiva do homem perfeito, lembra? Todo mundo nos invejava. Como ia explicar que o príncipe encantado era um monstro? Ela pega o celular e reproduz novamente a mensagem de voz. Até ouvir isso, eu ainda tinha esperança. Ainda achava que se fosse uma namorada melhor, se conseguisse agradá-lo mais, talvez. Talvez ele voltasse a te amar. Exato. Mas essa mensagem me mostrou a verdade brutal. Ele nunca me amou. Eu era apenas um joguinho para ele. O que você fez quando ouviu? Primeiro chorei por 2 horas. Depois, fiquei com raiva. Depois, Carla sorria aquele sorriso frio novamente. Depois, comecei a pesquisar. Pesquisar o quê? Como destruir a vida de alguém sem deixar rastros.
Sinto um calafrio. Minha irmã gentil havia se transformado em algo que eu não reconhecia. E descobri que Bruno tinha muito mais a esconder do que eu imaginava. O ponto mais baixo não foi quando ele me bateu pela primeira vez, Carla diz, mexendo no celular. Foi quando eu comecei a bater em mim mesma. Como assim? Autolesão. Quando ele me criticava, quando dizia que eu era inútil, eu batia na minha própria cara. Achava que merecia. Preciso respirar fundo para conseguir continuar escutando. Uma vez, ele chegou em casa e eu estava fazendo o jantar. Queimei o feijão. Uma coisa simples, acontece. Carla para de mexer no celular e me olha. Ele explodiu. Gritou por 20 minutos sobre como eu era incompetente, burra, inútil. Depois saiu para esfriar a cabeça e me deixou sozinha. E aí, eu fiquei me batendo até sangrar, achando que ele tinha razão, que eu realmente era todas aquelas coisas. As palavras dela são como socos no meu estômago. Quando ele voltou e viu meu rosto machucado, sabe o que disse? Não consigo responder. Pelo menos você está aprendendo. E me abraçou como se fosse o homem mais carinhoso do mundo. Carla mostra algumas fotos no celular. São selfies dela. Mas o que vejo não é minha irmã. É uma mulher quebrada, com olhos vazios e hematomas no rosto. Eu documentei tudo. Não sei porquê. Talvez alguma parte de mim soubesse que um dia ia precisar. Carla, por que nunca... Por que nunca te contei? Ela me interrompe. Porque não era mais eu. A Carla que você conhecia havia morrido. No lugar dela, tinha uma mulher patética, que apanhava do namorado e ainda achava que merecia. Ela guarda o celular e continua. O pior era que ele tinha fases, semanas sendo violento, depois uma semana sendo o príncipe encantado. Me dava flores, me levava para jantar, dizia que me amava. Clássico ciclo de abuso. Exato. E eu sempre acreditava que dessa vez seria diferente. Que ele havia mudado. Que eu tinha aprendido a ser uma namorada melhor. Carla se levanta e começa a andar pela cozinha. 2 semanas antes de ouvir a mensagem, tivemos a pior briga. Eu estava arrumando o armário e encontrei uma camisola que tinha ganhado de presente anos atrás. Vesti para ele. Ela para de andar. Bruno olhou para mim e disse: "Tire isso, você está ridícula. Gorda, velha, patética. Como pode achar que fica bem assim?" Meu Deus, eu tirei a camisola na hora e pedi desculpas. Desculpas por tentar agradar meu próprio noivo. Carla volta a se sentar, mas agora há lágrimas em seus olhos. Naquela noite, ele me usou. Não foi amor, foi uso. E depois dormiu como se nada tivesse acontecido. E você? Eu fiquei acordada planejando me matar. As palavras dela caem na cozinha como bombas. Sério? Sério. Estava planejando tomar todos os remédios do armário. Achei que seria melhor para todo mundo. Carla. Mas aí, no dia seguinte, chegou a mensagem. Ela pega o celular novamente, mas não reproduz o áudio. E pela primeira vez em meses, eu senti algo diferente de desespero. O que sentiu? Raiva. Raiva pura, cristalina, libertadora. Carla sorri. E desta vez, há algo genuíno no sorriso. Foi quando percebi que não queria me matar. Queria matar a versão de mim que ele havia criado. E foi isso que fez. Foi isso que fiz. Matei a Carla patética e deixei nascer a Carla que ia destruí-lo. Sabe qual foi a primeira coisa que fiz depois de ouvir a mensagem? Carla pergunta, abrindo o laptop na mesa da cozinha. Não. Pesquisei o nome dele no Google. A tela mostra várias abas abertas: perfis profissionais, redes sociais, artigos de jornal. Bruno Mendes era mesmo bem-sucedido. Sócio júnior de uma firma respeitada. Histórico acadêmico impecável. Família tradicional. E daí?
Daí que homens assim têm muito a perder. E eu tinha acabado de descobrir que não tinha mais nada a perder. Carla clica em uma pasta chamada Projeto Bruno. Comecei a documentar tudo sistematicamente. Cada agressão, cada humilhação, cada manipulação. Mas mais que isso, comecei a investigar o passado dele. Como assim? Redes sociais antigas, ex-namoradas, colegas de faculdade. Queria saber se eu era a primeira ou apenas mais uma na lista. O que ela me mostra me deixa enojado. Fotos de pelo menos 5 ex-namoradas, todas com o mesmo padrão. Mulheres lindas e inteligentes que pareciam diminuídas ao lado dele. Esta aqui é a Amanda. Carla aponta para uma foto. Namoraram por 2 anos. Olha a diferença entre as fotos do começo e do fim do relacionamento. É chocante. Nas primeiras fotos, Amanda parece confiante, sorridente. Nas últimas, parece uma versão apagada de si mesma. Consegui entrar em contato com ela? Com ela e mais 3. Todas passaram pelo mesmo que eu. Carla abre outro arquivo. São prints de conversas. A Juliana me contou que Bruno a fazia pesar-se todo dia e criticava cada grama que ela ganhava. A Patrícia disse que ele controlava até as roupas íntimas que ela usava. E elas toparam te ajudar? No começo, não. Estavam com medo, envergonhadas. Mas quando viram que eu tinha provas concretas e um plano. Que tipo de plano? Carla sorri, aquele sorriso frio. Um plano para garantir que Bruno nunca mais fizesse isso com ninguém. Ela me mostra uma planilha detalhada. Contatos profissionais dele, clientes importantes, colegas da firma, família. Meu objetivo não era apenas terminar com ele. Era destruir completamente a imagem perfeita que ele construiu. Como? Paciência, irmão. Experiência, documentação e timing perfeito. Carla fecha o laptop e me olha seriamente. Bruno achou que estava lidando com a mulher patética que ele criou, mas esqueceu uma coisa importante. O quê? Que antes de ser a namorada dele, eu era formada em jornalismo investigativo e sabia exatamente como destruir uma reputação. E ele não desconfiou de nada? Nada. Continuei sendo a namoradinha submissa que ele esperava, enquanto coletava evidências e construía minha rede de apoio. Por quanto tempo? 3 meses. 3 meses fingindo que era a mesma mulher quebrada, enquanto planejava meticulosamente a queda dele. Carla se estica e suspira. Quer saber a parte mais irônica? Qual? Durante esses 3 meses, Bruno estava sendo mais gentil comigo. Achava que tinha me quebrado completamente e podia relaxar. Mas você estava. Estava me reconstruindo. Silenciosamente, cuidadosamente, peça por peça. E quando decidiu atacar? Quando ele cometeu o erro fatal. Que erro? Carla sorri, mas desta vez há algo predatório no sorriso. Ele pediu para eu assinar um acordo pré-nupcial que me deixaria sem nada se nos separássemos. E você assinou? Assinei na frente dele. E naquela mesma noite enviei o primeiro e-mail. O primeiro e-mail foi para o sócio sênior da firma dele. Carla explica, abrindo uma nova pasta no laptop. O que você disse? Nada diretamente. Apenas anexei algumas fotos minhas com hematomas e uma mensagem simples. Acredito que o senhor deveria saber que tipo de homem representa sua empresa. E funcionou? Melhor do que eu esperava. No dia seguinte, Bruno chegou em casa furioso. Tinha sido chamado para uma conversa com o sócio. Carla me mostra uma sequência de e-mails enviados ao longo de 2 semanas. Depois, foi a vez da mãe dele, da irmã, dos amigos próximos. Cada um recebia evidências específicas, cuidadosamente selecionadas. Como você sabia o que enviar para quem? 3 meses de investigação, lembra?
Eu sabia exatamente quem era quem na vida dele. As evidências são impressionantes. Fotos, áudios, prints de conversas, até mesmo vídeos que ela tinha gravado secretamente. Para a mãe, enviei um áudio onde ele falava sobre como mulheres eram objetos descartáveis. Para a irmã, fotos dos meus machucados com as datas. E eles acreditaram? No começo, não. Bruno era muito convincente. Tinha construído uma imagem perfeita durante anos. Carla para de digitar e me olha. Mas aí aconteceu algo que nem eu esperava. O quê? A Amanda, uma das ex que eu tinha contactado, postou um depoimento público nas redes sociais. Ela me mostra o post. É longo, detalhado, devastador. Amanda conta tudo. A manipulação, o abuso, o controle. Em 24 horas, 3 outras ex se manifestaram. De repente, não era mais a palavra dele contra a minha. Era a palavra dele contra 5 mulheres diferentes. Como Bruno reagiu? Entrou em pânico total. Começou a me ligar desesperado, às vezes chorando, às vezes ameaçando. Carla reproduz alguns áudios das ligações. A diferença entre o Bruno controlador e o Bruno desesperado é assombrosa. Ele implorava para eu parar com essa loucura. Dizia que éramos noivos, que isso ia destruir nosso futuro. E você? Eu ouvia em silêncio e desligava. Cada ligação desesperada era mais uma confirmação de que estava funcionando. E profissionalmente? Ah, essa foi a melhor parte. A firma dele abriu uma investigação interna. Descobriram que ele havia assediado pelo menos 2 estagiárias. Carla mostra documentos oficiais. Quando saiu na mídia que Bruno Mendes, o advogado exemplar, era na verdade um agressor, os clientes começaram a cancelar contratos. Ele foi demitido? Pior, foi convidado a se retirar da firma para preservar a reputação da empresa. E a família? A mãe dele apareceu na minha porta, chorando, pedindo desculpas, dizendo que não sabia de nada. Você acreditou? Não completamente, mas vi que ela estava genuinamente chocada. Aparentemente, Bruno era muito bom em esconder quem realmente era. Carla fecha mais uma pasta e abre outra. Mas sabe o que foi mais gratificante? O quê? A irmã dele me procurou. A Renata? A própria. Veio me pedir perdão e me dar isto. Carla me mostra um pendrive. Gravações que ela tinha feito secretamente. Conversas onde Bruno admitia abertamente que gostava de quebrar mulheres fortes. Nossa! Com essas gravações, finalmente tive evidência suficiente para o que eu realmente queria. Que era justiça criminal. A denúncia foi registrada numa terça-feira. Carla conta, mostrando os documentos oficiais. Lesão corporal, ameaça, injúria, violência psicológica. Tudo documentado, testemunhado, incontestável. Como Bruno reagiu quando soube? Inicialmente, tentou me convencer de que era tudo um mal-entendido. Me ligou chorando, dizendo que me amava, que ia mudar. Carla reproduz um dos áudios. Carla, amor, por favor, você sabe que eu te amo. Essas outras mulheres estão mentindo, se aproveitando da situação. Você me conhece de verdade. E depois, quando viu que não funcionava, mudou completamente, virou um monstro real. O próximo áudio é assustador. Sua vaca louca, ninguém vai acreditar em você. Vou contratar os melhores advogados e provar que você é uma maluca obcecada. Mas aí ele cometeu o erro final. Qual? Apareceu aqui em casa, bêbado, gritando na rua que ia me ensinar uma lição. Carla me mostra o vídeo gravado pela câmera de segurança. Bruno chutando o portão, quebrando o vidro do meu carro, gritando ameaças. Os vizinhos chamaram a polícia. Ele foi preso em flagrante. E o julgamento?
Nem precisou chegar a julgamento. Com todas as evidências, todas as testemunhas e mais esse incidente, os advogados dele aconselharam a fazer um acordo. Carla me mostra a sentença final. 2 anos de prisão, convertidos em prestação de serviços e acompanhamento psicológico obrigatório, medida protetiva permanente e indenização por danos morais. Quanto? 50 mil reais. E ele pagou? Teve que vender o apartamento, o carro, liquidou as economias. Carla fecha os documentos e me olha. Mas sabe qual foi a melhor parte de tudo? Qual? No último dia do processo, ele me olhou nos olhos e disse: "Você me destruiu." E eu respondi: "Não, Bruno, você destruiu você mesmo. Eu só mostrei para todo mundo quem você realmente sempre foi." Como se sentiu naquele momento? Livre. Pela primeira vez em anos, completamente livre. E ele hoje perdeu tudo: trabalho, reputação, família, amigos. Está morando com a mãe, trabalhando como atendente numa loja. Não sente pena? Carla pensa por um momento. Não. Ele teve anos para mudar, para buscar ajuda, para parar de fazer mal às pessoas. Em vez disso, continuou procurando novas vítimas. E as outras meninas? Todas se recuperaram. A Amanda voltou a fazer terapia. A Patrícia terminou a faculdade, que tinha abandonado por causa dele. E você? Carla sorri, mas desta vez é um sorriso genuíno, leve. Eu descobri que sou muito mais forte do que imaginava. 6 meses depois, estou na plateia de um auditório lotado. Carla está no palco, falando para mais de 200 mulheres sobre violência doméstica e recuperação. A violência não começou com um soco, ela diz no microfone. Começou com um elogio disfarçado de crítica. Você fica mais bonita de cabelo solto, parecia carinho, mas era controle. A plateia está em silêncio absoluto. Durante meses, achei que era fraca por ter permitido. Hoje sei que não existe permitir abuso. Existe ser sistematicamente quebrada por alguém em quem confiava. Uma mulher na primeira fila levanta a mão. Como encontrou forças para reagir? Uma mensagem de voz. Carla responde sorrindo. Ele me mandou por engano uma mensagem onde me chamava de patética e percebi que preferia morrer lutando do que viver sendo humilhada. Depois da palestra, várias mulheres se aproximam. Algumas chorando, outras agradecendo, todas querendo contar suas histórias. Dona Carla, uma jovem de uns 20 anos, se aproxima. Meu namorado faz tudo o que a senhora descreveu. Como faço para sair? Primeiro, documente tudo. Segundo, procure ajuda profissional. Terceiro, lembre-se de que você merece ser amada, não controlada. Carla entrega um cartão com contatos de apoio. Mais tarde no carro, pergunto: como se sente sendo reconhecida assim? Útil. Ela responde, sem hesitar. Durante anos, achei que não servia para nada. Hoje, ajudo mulheres a se salvarem. E Bruno? O que tem ele? Nunca mais teve contato? Nunca mais. E pretendo manter assim. Carla olha pela janela e depois volta a me encarar. Sabe o que aprendi com tudo isso? O quê? Que vingança não é sobre destruir o outro. É sobre reconstruir você mesmo. E conseguiu? Consegui muito mais que isso. Consegui me tornar a mulher que sempre deveria ter sido. Chegamos em casa. A casa que ela comprou com o dinheiro da indenização. Pequena, mas totalmente dela. Obrigado por me contar tudo, eu digo. Obrigado por escutar sem julgar. Carla me abraça forte. Mano, posso te pedir uma coisa? Claro. Se algum dia você vir uma mulher sendo diminuída por um homem, mesmo que sutilmente, fale alguma coisa. Às vezes, tudo o que precisamos é de uma pessoa que valide que não estamos loucas. Prometo. Naquela noite, dirigindo para casa, penso na transformação da minha irmã.
De vítima silenciosa a defensora pública. De mulher quebrada a símbolo de resistência. E penso em Bruno, sozinho, destruído pelas consequências dos próprios atos. Às vezes, a justiça demora, mas quando chega, é absoluta. O nome dela é Carla, e ela não é mais uma vítima. Ela é uma sobrevivente que virou guerreira.